quando todo mundo estiver pronto aí pro treinamento, eu compartilho, tá? Tá bom. Deixa eu só virar minha outra tela aqui. Pode. Eu tô com o Vitor aqui também, ele tá junto aqui. Aí a gente vai assistir no mesmo link. Bom dia. Ah, legal. Ele tá aqui do E tem ladinho. mais gente pra entrar? Opa, beleza? Cara, eu acho que era só o Sandro. O Sandro não ia participar. Deixa eu ver quem mais que tava lá. Eu acho que era só, né? O Bartô tá aí, o Sidney tá, o Lorival, eu, o Vitor. Eu acho que tá todo mundo. Só o Sandro que ia estar em cliente agora de manhã. Eu acho que pode seguir. Tá bom, eu vou compartilhar a tela. Como que tá o tamanho aí dessa apresentação para vocês, o Salesforce BI? Dá para enxergar? Tá legível? Compartilhei a tela agora, tá? Se puder aumentar um pouquinho, era melhor. Tá. O que aconteceu? Eu tenho um monitor secundário que ele é menor e ele se enquadra melhor para um treinamento. Só que o cabo tá ruim de ontem para hoje e aí eu não tô conseguindo fazer ele funcionar. Tem uma forma pelo próprio Meet de aumentar um pouco, que é assim, no Meet você vai ter os 3 pontinhos que fica do lado do sair da chamada. Quando você clica nesses 3 pontinhos, ele vai dar uma opção, deixa eu só ir pela chamada lá, eu já te falo. Ele vai dar a opção de ajuste a visualização e aí você clica em destaque se ela não tiver. Ela vai aumentar. Show. Vê se aumentou um pouco. Beleza. Então vamos lá. Então o treinamento, a gente divide ele em 2 treinamentos de 1 hora, porque hoje, por ter 37 módulos, ele acaba levando mesmo 2 horas praticamente de apresentação. E dividir ele em 2 treinamentos é bom porque no primeiro vocês vão pegar uma ótima base para utilizar, e aí até o segundo dá tempo de vocês utilizarem um pouco, gerar dúvida e vir para esse segundo com dúvidas. E aí eu vou passando os módulos da direita para a esquerda. Aqui em cima tem 6 módulos master. Então, quando a gente chegar lá no último, que é o acompanhamento, ele traz resumo, né? E esse resumo passa por todos esses módulos aqui, traz um pedacinho de cada módulo. E aí vai fazer muito mais sentido para nós. Então, vamos combinar que qualquer dúvida, vocês podem ir me interrompendo, a gente vai já esclarecendo na hora, tá? Tá bom. O único detalhe é que por eu estar com uma tela só, muitas vezes aí eu não vou saber quem está falando, tá? Mas pode falar que eu vou respondendo. Tá eu bom. vou fechar aqui para não atrapalhar vocês a apresentação, tá? Vou deixar sem a webcam de vocês. Então, aqui a gente tem na parte superior os módulos master. E para utilizar o BI, tem uma coisa que quebra muito assim a dificuldade, né? Porque o BI, o Salesforce, ele é intuitivo, mas tem uma forma de quebrar assim a dificuldade de alguns módulos, que é seguir a teoria de ir respondendo o que ele pergunta. E entendendo que o Salesforce é um software BI de vendas. Então, o módulo Master, que são esses 6 aqui em cima, foram criados para você, por exemplo, eu preciso de um relatório dos clientes meu inativo. Então, se é um relatório de cliente inativo, vendas por cliente, talvez esteja aqui, provavelmente, né? Eu preciso de um relatório para ver quais produtos eu estou vendendo mais ou menos, qual produto tem maior aderência, talvez ou provavelmente esteja aqui, né? Um desempenho por representante, algum comparativo, alguma análise da minha empresa, de um modo geral, um curva ABC de qualquer elemento, muita coisa que for de BI de vendas, assim, que você imaginar que vai comparar algo com outro, que não esteja 100% focado em cliente, produto, representante, talvez esteja aqui, muito provável. Esse módulo, ele é flex, tá? O venda, vocês vão ver várias coisas aqui, dá para tanto ver focado em algo, quanto no modo geral. Aqui é parte de mapa e geomarketing, e aqui vai ser um resumo e metas. Então, o módulo Master vai trazer a autonomia de você escolher o relatório com melhor precisão.
E agora, começando da direita para a esquerda, o primeiro que a gente vai passar é o geomarketing, que ele engloba aqui dentro a lateral direita de mapas e esquerda o geomarketing. Nos mapas, a gente tem uma integração oficial com a API do Google Maps. O que significa isso, né? Que você está vendo aquela tela do Google Maps, só que interagindo com suas vendas. Então dá para aproximar, desaproximar, mudar para satélite, ir por Street View, que eu também vou mostrar. Esse módulo que eu escolhi é o primeiro, chama Mapa de Calor. Então o papel dele é ser visual, transferir suas vendas para o mapa e você ter um calor de onde você está vendendo mais ou menos. Quando a gente está vendo de lá de fora, né, ó, ele está falando do Brasil todo. Essa região é que vocês mais vendem. Porém, quando eu vou aproximando, ele dá novos calores regionais, né? Eu vou aproximar um pouco mais de São Paulo, ó. Tá mostrando que vocês têm venda em São Paulo, Grande São Paulo, tá, os maiores calores, a região de Campinas. Ó. Até que chegue ao ponto do cliente. Você vê que quando eu vejo de fora, ó, essa região toda tem calor, mas se eu vou aproximando, ele explica um pouco do porquê do calor, né? Aonde que está concentrado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Só voltando aqui. Onde que está concentrado os clientes que estão gerando esse calor maior. E tem um cliente que é mais forte aqui na região, que é a Cromos. E também tem, ó, Magic Plastic e Toder Verpacking. São clientes que dão um calor maior, mas todos esses aqui juntando tá dando um calor. Quando eu vejo de fora, voltando aqui para a visualização de fora, a gente tem um valor, esse relatório entrega dois valores, o valor total. O que é um valor total no Salescope? Todas as análises, vocês vão poder colocar filtro. Quando eu digo, logo no começo do treinamento, eu falei, para pegar as manhas aqui do Salescope, o lance vai ser responder as perguntas. E as perguntas estão sempre na parte superior, escolhendo o módulo, e depois de escolher o módulo, aqui em cima a primeira pergunta, ó, qual é o período dessa análise? Então, o mapa de calor, eu estou falando que desde 2023 vendeu esse total. Né? Deixa eu só ver uma coisa que eu não lembro, se tem pedir linha aberta também. Tem pedido em aberto? Tem Diego? não. Só o Tá, que produziu só o... e despachou. Beleza. Só que produziu e despachou. Então aqui ele está dizendo que tem 112 milhões e 200. Porém, se a gente colocar aqui um filtro, né? Eu quero ver só de 2025 para cá. Vai mudar esse valor, porque eu estou afunilando um período. Tá? Então aqui eu coloquei um filtro para puxar de 2025 para cá. Ele repaginou o mapa, né? E ele trouxe que o calor agora mudou. Ó. O valor é 43 milhões e tem dois valores, como eu mencionei, né? O total de 25 para cá e o visível. O visível, o que é? Eu vou aproximar a região de Campinas agora, tá? Ó. Tá, vamos deixar aqui, ó. Ó, essa região equivale a 22% do total vendido. Por quê? Porque é o valor visível que eu estou enxergando, né? Então, essa região toda, ó, que a gente está enxergando, tem venda aqui, né? A gente vê um pouquinho de calor aqui. É uma região que dá 9 milhões e 600 sobre 43 milhões. Então, o valor visível, o valor que eu estou enxergando aqui, é 22% do total. Esse é o intuito do mapa de calor, é você entender o macro, tá? Quando você quer um detalhamento, mas que cidade da região de Campinas eu vendo mais? Qual a cidade do estado de São Paulo eu vendo mais? Isso é muito melhor os relatórios. O mapa, na maioria aqui, os 4, ele vai trazer uma autonomia visual, mas um detalhamento vão estar, na maioria das vezes, no relatório. Tá? Outro ponto que todo relatório vai ter, além do filtro de data, tá aqui, que o filtro de data só complementando. Eu calibrei ele preenchendo aqui, que é período, e eu coloco o inicial ao final, mas existem atalhos, tá?
Se você vai ver um ano em específico, está aqui um semestre, um trimestre, um mês, tem atalho. Os últimos 365 são todos atalhos. Todo período também um atalho para você filtrar tudo. E aqui você calibra um manual. Fez isso, você também tem outro tipo de filtro para colocar no relatório. Não só nesse mapa contém todos. Que é esse botão azul de adicionar filtro. Que aqui possibilita você afunilar sua análise. Então imagina que você está vendo o mapa de calor de toda a empresa de 2025 para cá, mas que você queira um mapa de calor só da Flexo, ou só da Narro, ou só de um representante em específico, tá? Ou só de um tipo de produto. Você pode colocar esse tipo de filtro. Não vou usar esse exemplo agora no mapa, mas ao longo do nosso treinamento eu vou usar bastante os filtros, tá? Pra gente ir pegando as manhas dele. Mas isso é uma pergunta que o Salescope está fazendo nessa análise. Esse mapa de calor, além de afunilar período, você quer colocar algum filtro? Né? Quer colocar para analisar esse calor só de um representante, só de um produto? Não vou colocar agora. E o calor, você quer ver ele em valor ou em quantidade? Aqui acho que era centímetro quadrado, né? Ou a quantidade. Então, a gente tem essas interações no Salescope. Eu deixei valor aqui, a gente tem um relatório de valor. O próximo mapa, ele é um mapa de atividade. Quando o assunto é atividade, né? No Salescope usa muito esse nome, atividade. O que é? O comportamento de compra dos clientes. Então, a gente pode imaginar que o Salescope, por ser um BI de vendas, ele está sempre lendo o histórico de vendas. Então, quando eu leio o histórico de vendas, eu consigo dizer se o seu cliente, clicar um aleatório aqui, tá? Label Print Comércio Serviços Limitada. Esse cliente ele está inativo por como que o Salescope sabe? Porque ele está lendo o histórico de vendas, né? Ele é um BI de vendas. E ele está vendo que esse cliente já comprou no passado, mas ele não compra um ano. Ele já comprou o total 3.400 e o ticket médio dele já foi R$260. Aqui tem o endereço dele, né? E ele está dizendo que esse cliente está inativo há um ano. Então é por isso que ele classifica, tá? Porque ele tem a leitura do histórico. Agora, como que ele está classificando esse inativo? Ele acha que está inativo ou porque tem uma configuração? E tem uma configuração. Então, seguindo a ideia de que eu tenho que responder as perguntas do Salescope, eu calibrei o período, eu informei que eu quero ver clientes inativos, poderia ser cidade, que eu já vou explicar. E tem outro botão aqui que é de compartilhar, que eu posso compartilhar esse relatório, e o configurar, que eu estou clicando agora, ó. Esse configurar é onde eu informo qual é o critério para tornar um cliente nativo aqui nesse relatório. Então, o critério na minha máquina aqui está 6 meses. Eu não conheço o produto de vocês, como que vocês qualificam, né, um cliente inativo. Mas o que eu posso dizer é assim, isso é calibrado por máquina. Então, Sidney fez na máquina dele, colocou 6 meses. Se a empresa inteira tem que trabalhar com o mesmo período, tem que combinar, porque se o Sidney colocou 6 meses, o Lorival também tem que colocar 6 meses para ter a mesma visão, porque é por máquina, e é por máquina de propósito, tá? Por quê? Porque tem vezes que, vamos supor, a gente tem uma utilização para representante. Aí o representante X, ele tem uma configuração que os clientes dele é 6 meses, o Y é 3 meses, já o Leandro, ele cuida de visão de cidades, e uma cidade nativa já muda. Ao invés de ser 6 meses sem compra, 2 meses. E eu vou explicar sobre cidades. Então, por ser flexível, né, esse tipo de análise, ele é configurado por máquina. E caso vocês queiram ver o mesmo valor no relatório, o mesmo número de clientes inativos, etc., vocês precisam combinar como que vai ser preenchido isso. Tá dessa forma que tá. Então, todos os clientes que estão vermelho no mapa estão há 6 meses sem compra, ou mais. Todos os clientes que estão laranja / amarelo, né, eles estão como quase inativo. Por que quase inativo? Esse status é muito bom porque eu não quero que um cliente torne-se inativo, né? Eu prefiro atuar nele antes dele se tornar inativo. Então,
esse é um alerta para a equipe comercial fazer alguma campanha, ligar e evitar que ele fique inativo. O recuperado é o quê? É o feedback que o gestor quer enxergar do que estava inativo ser recuperado. Então, o meu cliente, eu estou com, que nem a base de vocês aqui, a configuração que eu fiz, é enxergar clientes que compraram de 2025 para cá e que já estão inativos, né, há 6 meses sem compra. Ou seja, essa configuração, não estou vendo todos os clientes, eu estou pegando quem já comprou de 2025 para cá. É um relatório mais limpo. Quanto maior o período que eu coloco, mais inativo vai ter. Eu agora puxei para 2023. Desde 2023 para cá, todos os clientes que compraram têm 276 inativos. Se eu afunilar o período, vai diminuir também a porção de clientes. E aí, se eu sei que tem 276 clientes inativos, eu estou em campanha para reativar, esse recuperado me traz a visão do que a equipe fez de recuperação. Tá que nem aqui, o Alessandro, ele voltou a vender para esse cliente há 7 dias atrás. E por quanto tempo a gente vai ver esse feedback desse cliente para o Alessandro? Por 1 mês, é o que está configurado aqui. Ou seja, se eu deixar 30 dias aqui, depois que alguém recuperar um cliente, vai ficar por 30 dias nesse status para mim visualizar, tanto no mapa quanto nos relatórios. Então, o recuperado é o feedback do que a gente está recuperando sobre o inativo. E o novo? Os novos é o que a minha equipe está trazendo de clientes novos para a carteira. Ou seja, ele nunca comprou antes e comprou nos 30 dias. Depende da configuração, tá? Eu estou só replicando o que eu configurei aqui, mas vocês podem mudar isso. Nos últimos 30 dias, por exemplo, quem que é novo? Ele vai ficar nesse status por 30 dias. Independente se ele comprar 10 vezes nesses 30 dias. Ele comprou a primeira vez. Hoje, durante 30 dias, ele fica nesse status. Para que eu tenha esse feedback do que eu conquistei de clientes novos na carteira. E o ativo, quais são? Então, o ativo é quem não é inativo, quem ainda não está quase inativo, quem não foi recuperado e quem não é novo. Então, isso é o ativo. E aí, tem 51% da carteira que está ativo. Tá, e esse é o mapa. Então, para você entender quais são os clientes, tenho que clicar no cliente. O que eu concluo, né, com isso? Ele é um relatório visual, ele traz uma visão macro, mas se eu quiser detalhe, o relatório é melhor. Por quê? Vou pular para ele, mas eu não vou ainda explicar ele, tá? Só para mostrar e contextualizar. O relatório, eu tenho todos na mesma tela, então tenho várias colunas de informação. O número de cliente é o mesmo, mas no mapa ele tem o intuito de ser uma visão melhor, mais visual, na verdade, né? E o relatório ele vai trazer mais detalhamento, mais clientes na mesma tela. Eu tenho um botão aqui para responder, né? Respondendo as perguntas, eu configurei a data, eu não coloquei o filtro, mas eu poderia ter colocado um filtro aqui do representante, por exemplo, para ver como que está a carteira, por exemplo, do Solon Prado. Funilou só para os clientes dele. Tá? Eu vou tirar, só foi um exemplo. Então eu respondi, coloquei um filtro. Agora ele me pergunta se eu quero visualizar clientes inativos ou cidades inativas. Quando eu clico em cidades, que o cliente eu mostrei, né? Agora, e as cidades? Significa que ele está lendo, vou clicar numa cidade aqui, São José do Rio Preto. A cidade inteira está inativa. Por que ela está inativa? Lá, vocês já venderam para 2 clientes e nenhum desses 2 clientes compraram, então a cidade está inativa. Ele mostra a última venda, o quanto já vendeu nessa cidade, o ticket médio que era dessa cidade, tá? A última venda em data e o valor, e o número de clientes que tem, e aqui os representantes que já atuaram, né? Tem um tracinho aqui que deve ter sido venda interna, e o Cláudio Fernando Machado, que deve ter algum cliente que ele já atendeu lá também. Tá? Então é uma cidade inativa. Em mapa, no relatório vai ter a mesma coisa, tá?
Então, resumindo, o mapa continua sendo mais visual, mas ele te dá uma autonomia de leitura diferente, tá? Que o mapa é muito bem visto aí pelo mercado, mas o relatório em usabilidade vai ser mais usado. Agora, esse mapa de representante, eu não tenho relatório que substitua ele, por quê? Porque quando a gente fala de relatório de representante, eu vou ter vários. Você vai conseguir ver quanto que eles venderam, aonde pode vender, onde tem oportunidade para eles venderem, mas como que está dividido uma carteira, é só aqui no mapa. Eu não consigo trazer isso no relatório. Então, o legal desse módulo, que é o mapa de representante, é o que? É você entender como que está dividido a sua carteira, né, por vendedor. A gente vê, por exemplo, Felipe Domingues, que eu já vejo que ele atende a região de São Paulo. Deixar um pouquinho mais perto, eu vou colocar um filtro de São Paulo para a gente ficar um pouco mais limpo aqui de volume de representantes atuantes, tá? Ó, vai funilar um pouquinho, pronto. Então, ó, vem do São Paulo Estado, vamos ver o Felipe, ó, ele atende um pouco de Guarulhos, a região de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, ó, Grande São Paulo, aí a gente vai vendo a área de atuação de cada um. Então, o papel do mapa de representantes é enxergar a área de atuação deles. O módulo se consiste em um ponto para cada cliente, uma cor para cada vendedor. Quando eu clico em algum cliente, ele traz um detalhamento, que nem eu cliquei em um aqui que chama Marcos Lobos dos Santos. Esse cliente já comprou 63 mil, arredondando, 106 pedidos, 591 por ticket médio, compra a cada 8 dias. Se eu quiser um Street View, eu consigo clicar aqui e a localização eu tenho aqui, e aqui é o endereço que está no Google. Mas eu vou clicar no Street View para a gente ver a fachada dele, ó. A fachada depende da atualização do Google e do cadastro, tá? Mas ele vai até 747, né? Então, para cá, ó. Tá, mas ele vai até o ponto do cliente. Leandro? Pois não. Só uma pergunta. No caso, por exemplo, o representante ele está na rua, certo? Certo. Aí ele acessou o aplicativo, né, do Salesforce. Se ele clicar, aí ele já vai direto para o Waze ou vai para o Google Maps para ele traçar a rota já? Então, depende, tá? Porque assim, ó, quando a gente fala de alguém que está na rua, provavelmente ele vai usar o mobile. A versão mobile é diferente dessa, tá? Ah, entendi, cara. Só que tem um detalhe para apoio do representante na rua, do mobile é assim, ele tem uma função lá, no mobile, que é clientes próximos, né? Então, se ele tá ali e vê essa função, aí sim, ele vai conseguir falar, pô, já tô aqui na região, o que tem de cliente próximo? Se ele tiver algum cliente, ele vai falar, ó, o cliente mais próximo é 4 quilômetros. E aí ele vai poder enxergar o detalhe de compra desse cliente e fazer uma rota até esse cliente. Tá. Então, tem recurso para ajudar ele na rua, mas essa visão aqui é exclusiva do desktop, não mobile. Tá, Joia. Obrigado, viu? Nada que isso. Agora, esse curva ABC, ele é o último de mapa, mas esse módulo tem o relatório também, e o relatório é mais usado. Tá? Pelo mesmo motivo, porque o mapa, para mim enxergar quem é esse cliente, eu preciso clicar. E no relatório eu tenho tudo na mesma tela. Mas ele também é legal para você enxergar, por exemplo, eu quero só usar na tela. Então você tem aqui, ó, quem é esse cliente A aqui perto do Ceará? MVM Etiquetas, aqui, ó. Então você vai enxergar, né, ó, Pernambuco, é a Thermoprint. Tem um aqui no Mato Grosso, Speed Label. E aí você tem essa visão no mapa, que é interessante. Você configura, imagina que o curva ABC, para configurar ele, a gente tem que distribuir o 100% entre A os maiores, B os menores, os intermediários, quer dizer, C os menores. Então dividiu, a gente pode calibrar aqui da forma que bem entender. Dividiu esses percentuais, ele traz o mapa. Pode ser em quantidade o valor. E para mim enxergar, eu tenho que clicar no cliente. Posso colocar filtro, como todos os outros módulos. Sobre o mapa, compartilhamento.
né? Vamos supor que você vá compartilhar, precisa compartilhar esse mapa com alguém que não tem o Salescope. Dá certo? Sim, tá? Todo compartilhamento, ele cria para compartilhar com quem não tenha. Então, exemplo, eu vou tirar aqui um mapa do representante Éder. Aqui tem a ABC dele. Digamos que eu queira compartilhar com o Éder. Eu venho aqui em compartilhar, o que ele faz? Ele fica pensando aqui por alguns segundos para gerar um link. Então ele criou esse link, ó, na nossa nuvem. Esse link vai ficar disponível para você compartilhar para o Éder e ele visualizar lá por 7 dias. Depois some. Tanto para a gente economizar com o espaço na nuvem, tanto por segurança de dados, que às vezes o Éder está na empresa, depois vai sair, aí não é interessante mais ele ter esse relatório, então ele some em 7 dias. Mas como que o Éder vai visualizar? Ele abre igual a gente configurou no mapa, ó. Igual a gente... primeiro aquele funilamento só da carteira dele e igual a gente visualizaria no Salescope. Clicou, tem a informação do cliente, tanto do A, do B e do C. Ah, eu quero ver só o A. O Éder consegue clicar aqui e deixar só o A. Ou seja, os mapas vão ter esse compartilhamento, mesmo para quem não tem o Salescope. Tá, e a gente fechou o mapa. Vamos aqui para o indicadores socioeconômico, que aqui são 2 módulos de IBGE. Só uma informação, tá? Podem ficar tranquilo quanto ao horário, porque assim, hoje, o treinamento de hoje vai evoluir menos módulos do que o próximo. Por quê? Porque o intuito de hoje é dar a noção de usabilidade. No próximo, a gente já vai ter essa autonomia de saber responder as perguntas, colocar filtro de data, filtro de outro elemento, e ele vai fluir mais rápido e dar tempo, tá? Nas 2 horas de passar por tudo. Agora, esse próximo módulo, que é o indicadores socioeconômicos e os cidades, eles possuem integração com o IBGE. E qual que é a ideia dele? Esse em específico, ele é um relatório de cidades, tanto das que vocês já vendem, quanto de cidades que vocês não vendem. Então, olhando para o Brasil, 203 cidades vocês vendem e tem 5.370 que não. Então, caso vocês tenham a intenção de expandir para novas cidades, ele vai dar um apoio. E isso pode ser feito por estado, não precisa ver Brasil todo, né? Vamos supor, vou começar por São Paulo, né? Então, aqui a gente coloca um SP e a gente vai ter todas as cidades que vocês atendem em São Paulo. Não, desculpa, aqui, ó. Aqui é que atende, ó. Que atende São Paulo. E as que eu não atendo, também tá aqui. Quando você coloca atende, o que ele vai dar? Um relatório das cidades que mais vendidas, tanto em valor, em número de cliente, em pedidos, ticket médio, primeira compra e a última compra. Aqui já começa uma integração com o IBGE. Então, qual cidade que eu atendo tem a maior população? São Paulo, capital e Guarulhos. E maior PIB? São Paulo, Osasco, Guarulhos, Campinas. E a renda per capita? São Caetano do Sul. E aí você tem esses indicadores do IBGE. Só que o legal é que você tem para não atendidas também. Então, será que tem alguma cidade em São Paulo que tem uma população alta e eu não atendo? Que tem um PIB alto e eu não atendo ainda? Então, por exemplo, Santos, né? Por ordem de... ele tem a classificação de 3 estrelas, mas ele vai pelo volume, tá? Como o PIB é valor, então ele está falando, ó, qual é o PIB maior das cidades que eu não atendo em São Paulo Estado? Falando que é Santos. Tá? Então, Santos é uma boa oportunidade, Cajamar, Louveira, Mogi das Cruzes, Cubatão. E aí vocês podem ver se algum desses indicadores faz sentido para você criar uma ordem e entender a cidade. Digamos que eu não conhecesse Cajamar. Como que eu faço para ter um pouquinho mais de informação sobre Cajamar? Aí entra o módulo de cima, porque esse que eu tô é um relatório. Dá um apoio para a gente enxergar tanto cidades atendidas ou não, podendo filtrar por estado,
Ele dá um apoio para vocês terem esse indicador do IBGE. Agora, esse de cima, que é o cidades, ele já serve para você pesquisar aqui, por exemplo, Cajamar, clicar nela, está informando que você não tem venda em Cajamar, mas ele trouxe uma consulta do que Cajamar é, né? Uma informação resumida, econômica e industrial de Cajamar. Então, Cajamar, localizada na região metropolitana de São Paulo, destaca-se como um importante polo logístico. Então, é uma estratégia boa para grandes rodovias. O comércio atacadista e indústria de armazenamento são significativos. Setor também de serviço cresce lá. Apesar de menos expressivo, o agronegócio ainda possui relevância. Proximidade com São Paulo. Então, para a indústria é bom, atraindo investimento em indústrias. E aí ele fala, tá aqui. Aqui sempre traz um pouquinho de ponto fraco também. No entanto, a dependência do setor logístico pode ser vista como uma fragilidade, já que mudanças econômicas desse setor podem impactar profundamente na economia local. Então, o resumo de Cajamar também tem em ícone, caso eu não queira ler, indústria logística, comércio atacadista, serviço e agronegócio. Então, esses dois trazem um reforço aí para entendimento de cidades e abertura de cidades novas. Aí a gente fechou um módulo master, que é o geomarketing. Agora a gente vai para o próximo módulo master, que é representantes. Nesse módulo master, eu vou ter 3 módulos aqui dentro, que é bom para o gestor, e apenas um para o representante. Por que apenas um para o representante se o módulo chama representantes? Porque nesse módulo master, representantes, ele está focado em mais traduzir as vendas do representante para o gestor. O próprio representante, ele está mais preocupado em enxergar a carteira de cliente, em ver os produtos, ver o mapa e os relatórios, mas para ele, se ele clica nesse, por exemplo, ele vai enxergar só ele. Então não faz sentido ele ver um representante e ver o ranking de representantes, tá? Porque a carteira que ele vai enxergar é só dele, então ele não consegue ter esse painel. Mas, quando ele tiver o módulo, vai ter vários outros que vai fazer sentido para ele. Então, esse que eu cliquei primeiro, avaliação de representantes, é indicado para gestores. Para quê? Que o módulo faz? A gente calibra aqui o período que eu estou visualizando vendas. Percebam que aqui nas colunas ele tem a posição, o ranking, o nome do representante, uma avaliação final, com nota de 1 a 5 estrelas, que vai ser formada pela junção desses critérios aqui, Esses critérios estão na lateral esquerda, para mim calibrar uma importância. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, valor em venda, eu posso colocar de não medir a pouco relevante, relevante, importante e muito importante. Quando eu coloco muito importante, esse critério, essa coluna de valor vendido, vai ter um peso maior na avaliação. Só que não um peso isolado, é um peso maior. Porque ainda assim ele vai continuar tendo a leitura dos próximos critérios, que é cliente atendido, clientes novos, ticket médio, mix de produto, cidades atendidas. Calibrei, ele está mostrando que, por exemplo, a IncClick tem uma nota 4.7. Por quê? Você vê que em valor tem outros ganhando dele, né? Mas ele tem um bom volume em clientes atendidos, ele está em terceiro em clientes atendidos, então ele ganhou nota 5. Ele tem um volume alto também em clientes abertos, ticket médio dele também está nota 5, e o mix de produto dele, um produto. Então a gente tem uma avaliação final de 4.7. Tá? Então é um relatório que a gente calibra aqui o quanto que quer nota aí para avaliação. Leandro? Pois não. Mais uma questão. Nesse caso, ele segue o mesmo princípio como é que eu posso dizer? Da calibração para os outros itens. Por exemplo, se a gente for fazer uma reunião e todos estiverem compartilhando, a gente tem que calibrar da mesma forma, né?
Perfeito. Tanto no período quanto nesses critérios. Para enxergar o mesmo valor, tem que estar calibrado igual, tá? Porque ele é por máquina também. Tá. Então, o legal é combinar algum, tirar um print, né? Compartilhar entre vocês, caso vocês queiram os gestores, né? Enxergando a mesma visão. Porque depois que calibrou, ele salva, tá? Nos parâmetros. Então, combinou, tirou print, fechou o seu scope, abriu de novo, ele sempre vai gravar a última configuração. Joia, perfeito. Tá só na data que é flex, né? Vou colocar 2025. Se lá foi colocado 25, ele já vai ler igual. Imagina que é isso. Os dois próximos aqui que eu vou apresentar também são voltadas para o gestor, para os gestores, e tem uma visão similar. O que muda é a forma de expor, tá? Por exemplo, painel de performance. Esse relatório, seguindo a teoria de responder perguntas, né? Ele vem aqui perguntando se eu quero pôr algum filtro. Não vou pôr, não acho interessante para esse exemplo. O período que eu estou analisando, que é os últimos 30 dias, eu poderia mudar. O comparativo, então, eu estou vendo os 30 dias comparado com os 30 anteriores desse. Muito bom. E representantes, né? Então, quantos representantes eu quero que caiba aqui nesses quadrados, nesse dashboard? Dá para colocar até 10. Ah, Leandro, mas eu tenho 50 representantes, o que eu faço? Não tem problema, porque no dashboard cabe 10, só que o que você achar interessante, você sempre vai ter esse botão para clicar e ampliar. Ele abre uma janela nova, na verdade, tá? Então, ó, em valor de venda, quem vendeu mais? Tenho aqui um representante que está só um tracinho. Eu acredito que isso pode ser venda interna. É venda interna. Beleza. Então, como que eu faço, Leandro, para no meu relatório eu tirar o venda interna da visualização? Dá para fazer isso? Sim. Tá? Se a intenção for tirar a venda interna para algum relatório, eu aconselho da seguinte forma, ó. Adicionar filtro, representante, selecionar todos, vem aqui e tira esse primeiro, ó, que é o tracinho, tá? Se fizer sentido, muito bem, tá? Eu só dei esse exemplo porque eu sei que na prática tem para algumas empresas isso faz sentido, tá? Tem algumas empresas que não gostam de deixar nessa disputa, quando o assunto é representante, a visualização da venda interna. Então daria para fazer isso, adicionando filtro, colocando representante, selecionando todos e tirando o que você quer, não quer no relatório. Tá? Vou limpar o filtro, estou vendo tudo de novo. Então, valor vendido, cliente aberto, né? Quem mais abriu o cliente? Ele abre uma janela e mostra. Tudo é clicável aqui para a gente expandir. Então, cliente atendido, ticket médio, pedidos realizados, mix de produto e cidades. Esses são os assuntos, a ordem eu posso mudar aqui, ó. Tá, valor de vendas eu quero lá no canto primeiro, beleza. Depois eu quero cliente aberto, cliente atendido, ticket médio, pedido realizado, mix de produto cidade, beleza, essa é a ordem. Ele vai gravar isso. Por último, ainda, só um detalhe, ó. Se eu calibrei aqui, mudei, ó, vamos supor, eu quero ver mês de março. Só que aí, se eu estou vendo março tem só até o dia, aqui na integração, até o dia 11, vamos supor, beleza. Então, se eu estou vendo até o dia 11, aqui eu não posso comparar 30 dias, eu vou ver o março do ano passado. Então, eu venho aqui e falo, ó, 1/3 de 2025 até 12/3 de 25. Então, aqui ele está comparando março incompleto com março incompleto do ano passado. Aí fica legal. Então, o responder as perguntas seria isso, tá? Ó, que período eu estou analisando, que período eu quero comparar e quantos eu quero que apareça aqui. Quero colocar filtro ou não? É basicamente isso que você montou o relatório. Mesma coisa nesse próximo que eu vou apresentar. Aqui ele fala sobre vendas. Quando eu coloco o período que eu quero no relatório, eu tenho o total baseado nisso.
Então, vou afunilar um pouquinho esse período de novo, só para a gente ir mudando sempre nas pesquisas. Ó. Trouxe outro valor. Não quero colocar filtro nenhum, ou quero só os representantes de São Paulo, Estado. Aqui a gente que manda nesse filtro. E aqui eu começo a entender o módulo. Então, eu tenho todos os representantes nas linhas. Quando eu clico no representante, no canto vem os indicadores desse representante. O que é isso? Nas colunas, eu tenho o desempenho de cada vendedor. E aí eu seguindo, por exemplo, eu cliquei na PGP Consultoria. Então ele abriu 15 novos clientes, ele tem 33 clientes atendidos. Mas se eu prefiro enxergar tudo numa listagem só, tem aqui, ó. Todas as colunas estão aqui. Ah, não, Leandro, eu prefiro enxergar na própria coluna. Então tira, dá para tirar, ó. Tiro e coloco. Tá? Quando eu digo responder as perguntas, isso faz parte, tá? Porque se eu for seguindo, ó, quero pesquisar alguém? Quero, Cláudio. Então, limpou. Para mim, enxergar só o Cláudio. Quero compartilhar com alguém? Não. Quero essas informações? Tirei, coloquei. Para que serve? Se eu deixar habilitado, clico na linha, ele traz a informação aqui. Então, isso que é o responder perguntas que eu mencionei, tá? Então, esses 3 módulos aqui, eles são focados para o gestor. Por quê? Porque se o Cláudio tiver um usuário, como que ele vai ver esse módulo? Assim. Como que ele vai ver o outro módulo? Assim. Como que ele vai ver esse? Nem vai ver, porque ele bloqueia. Ou seja, para o Cláudio, talvez seja muito melhor ele ver esse relatório de cliente, ele vê esse relatório. Então, eu ainda não cheguei, tá? Estou só mostrando, esse cliente inativo. Vai fazer muito mais sentido para o Cláudio os outros relatórios, se o Cláudio tiver um usuário. Tá? Agora, esse último módulo de representante, que eu vou entrar agora, ele é o mais completo do individual. E aqui sim, se o representante tiver um usuário, ele vai ter uma boa visão. Por mais que apareça só ele aqui nessa relação, para o gestor vai aparecer todos dele, né? O que vocês vão enxergar quando clicar no usuário? As vendas dele, né? Então, PGP Consultoria vendeu 1.527.000 já o total. É uma média mensal de 106 mil. Um ticket médio de X, tantos pedidos, tantas cidades, tantos estados. Pô, mas 15 cidades, nem sabia que ele atendia tantas cidades. Deixa eu clicar para ver se faz sentido. Beleza, faz. Clientes 33, quais são? Tudo é clicável, tá? Hoje foi uma venda de R$50, ele já tirou hoje. Aqui a gente vê um gráfico temporal, o número de clientes que ele atendeu e quanto ele fidelizou, que ele vendeu de novo. As últimas aberturas dele, mais valores. Então é uma boa visão para o gestor ter do vendedor e Deixa eu ampliar o período aqui, só para me ver uma coisa. Tá? Quando eu deixo o período extenso aí para ver tudo, nesse módulo ele me trouxe aqui a leitura de risco de perda do Cláudio. O que é esse módulo risco de perda? Eu não cheguei nele ainda, tá? Mas a gente sabe que perder um cliente é 6 meses sem compra. Então o risco de perda, ele vai trazer quais são os clientes do PGP Consultoria que estão próximo desses 6 meses. Se eu sei que perder um cliente é negativo para a carteira, esse relatório me traz filtrado quem está próximo, mas ainda não foi perdido. É uma ponte para um relatório que está aqui, ó. Porém, o detalhe eu estou aqui enxergando representantes, estava vendo o PGP, se eu clico aqui, eu estou vendo os riscos de perda só da PGP. Então, ele já vai filtrado, tá? E aí a gente fecha mais um módulo que é o risco de perda, é o representantes, tá? 3 módulos para o gestor, 1 para o próprio representante e também para o gestor. Agora, último módulo aí de hoje, módulo master, que vai ser o produtos. No produtos, eu tenho 3 tipos de relatório, 2 são muito usados, esse menos, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá para esse primeiro, que é o produtos.
aqui a gente enxerga o quê? Que vocês possuem vários produtos, né? Que pelo que eu estou vendo, 17 produtos negociados de 2023 para cá, e o produto que mais foi negociado é esse. É Kodak Flexel NXH 1.14. Ele faz parte de um produto que é o Clichê Prova. Aqui tem o título do trabalho e o quanto esse produto já teve de venda, qual a quantidade de centímetros vendidos, quantos clientes ele já atendeu, número de pedidos, valores por medidas, comissionamentos pagos. Aqui a gente tem um gráfico temporal dele, dá para clicar aqui e ver um pouco melhor. Tem os maiores clientes desse produto, os maiores representantes, os maiores estados. Eu percebi que vocês acabam sendo cliente de vocês mesmo, tá? Isso é o quê? É uma transferência interna? É cliente mesmo? Não, é uma unidade nossa que faz as vendas delas, por isso que ela é a filial. Essa aí, ela além de ser um cliente da Flexo, se você filtra por filial, aí você vai ver o que ela vende ou seja, o que ela revende no mercado, vamos dizer assim. Tá. Nesse caso, por exemplo, ela aparece como um cliente que consome muito esse produto, né? Eu perguntei isso por quê? Porque se de repente você tiver uma análise que você queira enxergar quais são os seus clientes que consomem muito esse produto, exceto vocês mesmos, é o mesmo esquema que eu expliquei de representante. Adicionar filtro, clientes, seleciono todos, tiro. Tá, pode ser as 3 ou só uma. Tá, vou tirar as 3 só para exemplificar, mas isso se fizer sentido, tá? Eu dou bastante exemplo assim, para que vocês entendam que dá para calibrar aí o relatório, tá? Ó, tirei as PMGs, aí o que acontece? Agora mostrou que no ranking, quem mais compra esse produto é a VR Label, depois a Hauser, depois Folder. Limpo o filtro aqui. Então, eu dou alguns exemplos que ele não precisa fazer sentido exatamente para isso, mas que ele pode fazer sentido em outras coisas, tá? Quando vocês querem uma exceção, querem enxergar tudo exceto São Paulo, então filtra estado, todos, tira São Paulo. Então eu passo por alguns exemplos assim para vocês entenderem que dá para fazer isso. Então, se vocês forem ver, esse relatório é um relatório básico de produtos. Já esse cobertura, ele já aborda... Deixa eu só ver outra coisa aqui rapidinho. Tá. O cobertura, ele aborda a seguinte visão. Vocês possuem 17 produtos vendidos. Qual é o produto que tem a maior aderência em número de clientes? Então, ó, olhando a carteira, tem 371 clientes aqui que não compram esse produto, 301 compram. Na junção aí a gente tem 672 clientes. Desses 672 clientes, vocês atendem 301, ou seja, 44%. Esse Dupont CY1, ele é o produto que maior tem aderência ao número de clientes diferentes. Ah, Leandro, quais são esses clientes que compram? Clica aqui, tem uma relação. Leandro, faz sentido para mim eu querer oferecer esse produto para quem ainda não compra. Beleza, se faz sentido, você tem a relação aqui de quem não compra. Que compra outro produto seu, mas que não compra o Dupont CY1. Se fizer sentido, tá? O intuito desse relatório é ver quem compra, ver quem não compra. Além de trazer, né, o relatório de esse produto tem total vendido, média por comprador, número de pedidos e o último pedido foi hoje. Ele mostra, o intuito dele é cobertura de cliente, né? Então quem você atende e quem não, percentual de atendimento. Agora, esse último, ele exige uma atenção na configuração, porque ele é complexo para configurar e ele é um módulo que algumas empresas usam, outras não.
porque ele não faz sentido para todo segmento. Então eu vou explicar, porque eu não sei se vai fazer sentido para vocês ou não, e depois vocês concluem se faz sentido usar ou não. Que é assim, ó, como eu mencionei, o principal foco de hoje era vocês entenderem que o Salescope eu consigo configurar um relatório muito bem quando eu respondo perguntas. E mesmo que vocês ainda não tenham passado por um treinamento de algum módulo, porque hoje a gente passou por alguns, mas, sendo sincero, aqui tem a melhor parte, tá? O cliente, vendas e o acompanhamento. Vocês vão conseguir usar esses módulos mesmo antes do segundo treinamento. Mas eu deixo ele para o final, por quê? Porque é muito melhor chegar neles entendendo como o Salescope funciona e seguir na ordem da direita para a esquerda, tá? Mas falando aqui então de responder perguntas, que era o foco de hoje, a gente calibra o período que eu quero ver de vendas. Então tudo que ele está dizendo aqui é porque ele está lendo desde 2023 para cá. Não quero colocar nenhum filtro, eu poderia colocar. E aqui ele sempre vai trazer uma tradução, quando eu deixo o mouse em cima, né, do que o módulo faz. Então descubra quais itens seus clientes costumam comprar mais de uma vez. Então, qual que é o item que eu vendo para o cliente e ele compra mais vezes? A recorrência de compra, por ser atrelada a um maior índice de satisfação e ajuda na fidelização de clientes. Então, está dizendo que quanto mais recorrente a venda for de um produto, melhor fidelizado ele está. Beleza, mas não entendi muito bem ainda. Clica na interrogação, ele abre o manual. Então, com isso, mesmo módulos que eu não expliquei, dá para você interagir. Aí ele me pergunta, estou analisando produtos. Poderia ser tipo de produto, poderia ser título de trabalho. Vamos para produtos. Beleza, por que ele está dizendo 11 produtos, sendo que eu tenho 17? Deixa eu colocar os 17 aqui na tela, pronto. Depois eu ensino já isso. Então, produtos. Tá aqui os 17 produtos. Quero pesquisar algum em específico? Não. Quero compartilhar esse relatório? Ainda não. E aqui vem a principal, ó, configuração do fidelização. Então, responder a pergunta é legal quando eu ainda não estou familiarizado com o módulo ou com o Salescope, é seguir essa parte aqui respondendo tudo, tá? Então, aqui é o principal, configurar a fidelização. Defina quando um cliente será considerado fiel a um produto. Então, como que a gente vai definir isso? Aí eu deixo o mouse aqui, ó, número mínimo de vezes que um cliente deve comprar um produto para ser considerado fidelizado por ele. Então, se eu tenho um produto que eu quero calcular quanto eu fidelizo de cliente, aqui ele me pergunta quantos pedidos esse produto tem que fazer para um cliente para que eu considere fiel. Eu estou deixando 3. Ou seja, se eu, cliente da PMG, faço 2 compras, não fidelizou. Fez 3, aí beleza. O primeiro critério eu já passei, que é a fidelização, fiz 3 compras. Comprou por pelo menos. Tempo mínimo entre a primeira e a última vez que o cliente comprou o produto para ser considerado fidelizado. Isso evita que clientes que fizeram compras muito próximas e depois pararam sejam considerados fidelizados. Então imagina assim, você vende um produto que o seu cliente comprou porque ele está em evento. Então ele comprou 5 vezes, mas ele só comprou porque no evento ele precisa do seu produto. Depois ele nunca mais comprou com você. Você fidelizou ele? Não. Você fidelizou a necessidade dele momentânea. Então, ele fez 5 vezes a compra, mas tudo uma colada da outra, foi uma necessidade que ele teve e depois nunca mais. Então, essa configuração serve para isso, para você ter um espaçamento da primeira e da última compra dele, e aí sim eu considero ele fiel. Então, o critério que está calculado é ele ter 3 compras e ele ter uma distância entre a primeira e a última de 6 meses. Bateu isso, fidelizado. Beleza? É complexo, mas segue uma teoria inteligente para fidelizar. Aqui é mais uma limpeza de relatório. Por quê? Você tem produto que você vende para um cliente só, para poucos clientes. São produtos mais particulares, né?
E se por acaso você quiser ocultar a fidelização desse produto, você pode falar, eu quero que traga no relatório clientes que atenderam produtos que atendem pelo menos 3 clientes diferentes, senão deixa ele de lado. Ó, foi para 14, cortou 3 produtos aqui, tá? Porque são 3 produtos que não atingiram nem 3 clientes. Aí eu posso fechar essa configuração e agora eu vejo que o produto que você mais fidelizou pessoas, né? Fidelizou clientes em percentual foi o Dupont. E tem 74 fidelizados, percentual. Agora, em número de clientes, já é o Kodak. Vou mandar. Tá? Em número de clientes que compraram ao total, é o Dupont, mais essa medida, né? E aí você vai entender quantos clientes compraram, quantos foram fidelizados, quantos não foram fidelizados e quantos estão na recência. O que é o recente? Ele ainda está... A primeira compra ainda não deu espaço de 6 meses. Como é um critério o espaço da primeira e da última compra ter 6 meses, ele chega e coloca alguns no recente, para não dar uma nota negativa para alguém que ainda está sendo calculado, ou positivo. Então, é isso, tá? Hoje, a gente fez metade dos módulos Master. Esses módulos Master, em número de módulo individual, é bem menos do que o total. Ó, a gente está falando de 4, 5, 6, 10, 13 módulos de 37. Tá? Então, a gente passou por menos módulos hoje, que é totalmente normal. Mas a gente fez a ideia de fixar mais a ideia de como utilizar o seu scope, que é ir respondendo as perguntas para ter uma boa configuração do relatório. Também expliquei que não entendi o que o módulo fez, eu posso clicar na interrogação e ele me direciona para o manual. Então, o primeiro relatório a gente fecha, o primeiro treinamento a gente fecha desse jeito, né? Passando por esses módulos. Vocês possuem alguma dúvida que queiram aproveitar para tirar aí hoje ainda? Especificamente daí, eu só... Não necessariamente dessa parte, eu só queria te fazer uma pergunta da parte do aplicativo. Ele não tem como filtrar por filial? Ainda não. Tá. O que dá para fazer filtro, vamos supor, vamos falar que o vendedor, ele tenha um perfil, né? Quando você vai criar um usuário para um representante que está muitas vezes na rua, você vai criar um afunilamento de leitura para ele, né? Então, o Leandro, representante, ele só vê a filial PMG, ele só enxerga a venda dele. Então, aquilo que você criou de filtro para o usuário dele, no mobile vai respeitar, não vai mostrar nada do que não é dele. Mas o mobile, ele não tem filtro realmente, tá? Porque ele é um aplicativo novo e que realmente a equipe nossa foca mais nesse, né, no desktop. Ele é mais um aplicativo de apoio. Mas o que eu queria falar, que foi muito boa a pergunta para aproveitar para falar isso, que é assim, ó, tem uma engrenagem aqui em cima de configuração no BI do computador, né, do desktop. Quando você clica nele, ele abre várias opções de visualização. Aqui é para você visualizar em que versão está, o usuário que está logado, desconectar. Para criar usuário, para quem é administrador, ó, vocês vão poder... eu vou criar um usuário, o Danilo saiu... o Danilo saiu da empresa, como é que eu faço para tirar o usuário dele? Tudo aqui por essa gestão. Preferências, tem como colocar cor escura, etc. Suporte, aqui entra o enviar uma sugestão. E quando vocês sentirem falta de algo no seu scope, o melhor canal é aqui, tá? Porque vai direto para o desenvolvedor principal da empresa. Ele faz a triagem que normalmente a gente segue para um desenvolvimento é algo particular para essa empresa ou é algo que vai se enquadrar para a maioria? Quando é a segunda opção, passou do primeiro critério. Porque quando é algo particular, eu não posso criar porque eu estou trazendo algo para você que vai dificultar o uso dos demais. O seu scope ele é um software que eu atendo no modo geral, né? Ele tem um dash próprio. Então, não faço algo particular, mas a maioria das sugestões cabem para todos. Porque eu só atendo indústria, distribuidora, importadora, que faz venda recorrente. Então, uma ideia serve para todos, a maioria das vezes. E aí, passou essa triagem, a segunda triagem que o programador faz
isso é plausível na programação, porque tem vezes que a tecnologia que nós usamos com a sugestão que foi dada, no momento não é possível. Então a gente não exclui, mas adia, né, na esteira. Mas a gente traz novidades a cada 20 dias e vem de sugestão de clientes. Então, enviar uma sugestão é o melhor canal porque cai com o programador principal. E aí, ó, senti falta no aplicativo mobile a possibilidade de filtrar, já que tenho 2 filiais e várias operações de venda. Então, só coloquei aqui para vocês aprenderem a sugerir, que é o melhor canal, e para aproveitar que já foi sugerido, eu sei que isso aqui já outros clientes sugeriram. Teoricamente, eu sei que já está lá. Mas ainda assim é válido, porque quanto mais pessoas pedem, dá maior temperatura da urgência disso, tá? Tá. E aí enviei a sugestão, tá com o meu programador já, essa necessidade. Boa. E tem mais alguma dúvida, pessoal? E aí, Bartô, alguma coisa? Tudo certo? A priori não, amigo. A priori não. Beleza. Da minha parte tá tudo ok também. Maravilha. Então, ó, muito obrigado aí pela participação de todos hoje. A gente já marcou o segundo ou a gente vai marcar ainda? Não, marca aí eu vou ver as datas aqui. E aí você me fala do que você tem disponível aí pra semana que vem e a gente já deixa reservado. Beleza, isso que eu ia falar. Se puder dar uma distância aí